seja manifestada nas nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Eu cumprimento a todos os irmãos na paz do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus, com muita alegria que eu estou aqui nesta noite. Pela segunda vez, já estive aqui há uns 2 anos atrás, ministrando a palavra de Deus. E aprove ao Senhor estarmos aqui novamente, a convite do nosso irmão Gesiel. Tivemos o prazer de congregar muitos anos juntos, aleluia. E ele nos convidou e nós estamos aqui nesta noite gloriosa para falarmos a palavra de Deus. Eu sou a missionária Sirlene Caetano, sirvo Deus na ADPEL, ali no International Park, como vice-pastor daquela igreja. E mais algumas coisas, líder de CIB, né? Louvado seja o nome do Senhor. E estamos aqui nessa noite para falar daquilo que o Espírito Santo trouxe ao nosso coração. Abram as vossas Bíblias, ou acompanhem no telão, segundo o seu querer. Salmo 89, versículo de número 20. Salmo 89, versículo 20. Depois estaremos lendo outro trecho da palavra de Deus, que está em Atos, capítulo de número 13, versículo 22. Salmo 89, versículo 20 e Atos, capítulo 13, versículo 22. Assim diz a palavra de Deus. Encontrei Davi, meu servo, com o meu óleo o ungi. Atos, capítulo 13, versículo 22. Diz o seguinte: encontrei a Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu próprio coração. Podeis assentar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a palavra do Senhor, em Atos capítulo 13, versículo 22, nos faz a seguinte assertiva: encontrei a Davi, um homem segundo o meu coração. É interessante nós observarmos que o próprio Deus aqui se levanta para elogiar um mortal, um homem. É muita honra quando Deus se levanta para mencionar alguns feitos nossos. Nós vimos na palavra de Deus que Deus se levantou para fazer menção de Jó. Quando ali o inimigo chega juntamente com os filhos de Deus, e o Senhor diz para Satanás: viste lá na terra o meu servo Jó? Como ele é obediente, ele se desvia do mal, ele é um homem justo. O próprio Deus dando testemunho de um homem. E aqui vemos também Deus dando testemunho de Davi. Encontrei a Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu próprio coração. Nós sabemos que o nome Davi significa amado. E Davi foi muito amado por Deus. A ponto de o Senhor falar essas palavras: encontrei Davi e com óleo santo eu ungi. E mais na frente mencionar que ele seria um homem segundo o seu coração. Interessante que os ímpios, no intuito de desvalorizar a palavra de Deus, eles muitas vezes se levantam e usam essa assertiva como uma pergunta. Mas como um homem como Davi pode ter sido segundo o coração de Deus? Como assim? E eles
tentam denigrir a palavra de Deus, desacreditar a Bíblia Sagrada. E eles concluem dizendo: ou o Deus da Bíblia não é tão santo quanto ele diz que é, ou a Bíblia mente. Como que um homem que fez as coisas que Davi fez pode ser segundo o coração de Deus? Bom, quando nós analisamos ao ponto de vista humano, nós também paramos um pouco e pensamos: como assim? Nós olhamos para a vida de Davi e vemos um homem que cometeu um adultério. E depois que ele comete o adultério, ele comete um assassinato. Para fugir do escândalo daquele adultério, ele manda matar o marido de Betseba, Urias. Urias era um dos valentes de Davi, um dos homens que sacrificavam a sua vida por ele. Nós temos relatos dentro da palavra de Deus, o que esses homens faziam para proteger a Davi, o quanto esses homens amavam a Davi. Tem um trecho da Bíblia que eu gosto muito, que ele mostra para nós como eram esses valentes. Certo dia, Davi estava ali fugindo de Saul, e ele lembra-se das águas de Judá, do poço que estava ali. E ele pega e fala assim: quem me dera beber um pouco daquela água que está naquele poço. Aquela saudade, né, pastor, que dá na gente quando a gente se lembra de algo que nos faz feliz. Principalmente a maneira como eles estavam ali sendo perseguidos. E ele faz aquela exclamação em voz alta. E o que acontece? A Bíblia diz que 3 valentes, eles entram ali. E entram dentro da cidade, escondidos. Aquela cidade estava fortemente guardada pelos filisteus. Ali aquele poço estava fortemente guardado pelos filisteus. Se pegos, morreriam com toda certeza. Mas o que eles fazem? Eles vão ali, pegam daquela água e levam para o rei Davi, que na época ainda não era rei. E eles entregam para Davi. E Davi joga aquela água, fala: não posso beber essa água tem preço de sangue. Eu vou sacrificar para Deus. E ele derrama aquela água para o Senhor. Ele faz um sacrifício ali daquela água, porque aquela água tinha preço de sangue. Estes eram os valentes de Davi. Homens que davam a sua própria vida. Mas quando Davi comete ali adultério com Betseba, esposa de Urias, ele não pensa 2 vezes. Ele traça o estratagema não funciona. E ele fala: o único jeito é matar Urias. E escreve uma carta. E pede ali ao general que coloque Urias à frente da batalha. E ele é bem explícito para que morra. E ele morreu. E ele obedeceu e colocou ali. E ele morreu. Veja bem. Um homem que ficou em silêncio diante do estupro da sua própria filha, Tamar. Seu filho violentou a irmã e ele não fez nada. Nada. Ele não castigou o moço. Ele não acalentou a filha. Ele não deu o suporte que aquela moça precisava. A gente não vê em momento algum Davi chamando aquele rapaz e corrigindo aquele moço. Por fim, aquilo gerou um conflito tão grande dentro da sua casa, que o seu filho Absalão veio até a matar esse irmão. E posteriormente, Absalão se levanta contra o pai, contra o rei Davi.
E quando Absalão morre, Davi, em vez de dar aquele apoio ao seu exército, ao seu povo, ele chora a morte de Absalão. Quem dera fosse eu, meu filho Absalão. Como assim? Nós demos a nossa vida para que o rei tivesse vida. E agora ele diz que preferia estar morto. Este era Davi, um homem cheio de erros. Mas, o que Deus viu em Davi? O que Deus viu em Davi? Nós encontramos na palavra de Deus que quando ali Deus rejeita Saul, ele fala para Samuel o seguinte: eu quero que você vá até a casa de Jessé e unge para mim um dos filhos dele a rei. E quando Samuel chega ali, pede que os filhos dele passem à sua presença. E ali vem todos os filhos de Jessé. Homens valentes, homens altos, bonitos, fortes, no mesmo porte do próprio rei Saul. Porque a Bíblia diz que o rei Saul era um homem belíssimo, belíssimo. Inclusive, da cabeça para cima, ele se exaltava sobre todos os homens. E ele deve ser um desses aí, para ficar no lugar de Saul. Mas Deus fala não, 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 não. E Samuel fala: acabaram-se os filhos? Você não tem mais filho? Ah, sim, tem um que está lá pastoreando ovelhas. É um menino lá. Pois não nos sentaremos à mesa enquanto esse rapaz não chegar aqui. E de repente chega Davi. E Deus escolhe Davi e diz para Samuel o seguinte: olha aqui, Samuel, porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior, mas eu vejo o coração. Deus vê o coração. E foi isso que Deus viu em Davi. Deus viu o coração de Davi. E o que Deus encontra lá no coração de Davi? O que Deus vê naquele coração? Ele não vê apenas aquele órgão pulsando, não. Ele vê algo lá dentro. O que ele vê? Ele vê, eu fiz algumas anotações aqui do que Deus viu no coração de Davi. Deus viu um homem com um coração cheio de fé. Cheio de fé. Ao contrário de Saul e de todo o exército israelita, quando Davi chega lá no campo de batalha, que ele vê o gigante filisteu Golias, ali falando aquelas blasfêmias, o povo estava pensando que eles estavam fazendo um levante contra eles, um levante contra Israel, que estavam falando mal de Saul, falando mal do exército de Israel. Não, quando Davi escuta as blasfêmias que saíam da boca daquele gigante, Davi percebe logo: esse gigante, ele não está falando do exército de Israel. Esse gigante, ele não está falando de Saul. Esse gigante, ele está falando do meu Deus. Ele percebe algo que aquele povo não percebeu. Ele percebeu que não era contra Israel que aquele homem falava contra o próprio Deus. Deus viu um coração cheio de fé. E quando ele escutou aquelas palavras, algo se moveu dentro do coração de Davi. Não podemos deixar que isso fique dessa forma. Não podemos. Como é que é? Não vai fazer nada. Davi, você não está vendo o tamanho do homem? Não tem jeito. Mas existe um ditado aí fora, irmãos, que ele é muito verdadeiro. Ele diz assim: nunca olhe para o tamanho do seu problema. Não mire os seus olhos no tamanho desse problema que você está vivendo. Para você ele é insolúvel, não tem como resolver, ele é impossível.
Mas para o nosso Deus não há nada impossível. Efésios capítulo 3, versículo 20, a palavra do Senhor vai dizer isso para nós. O nosso Deus, Ele faz infinitamente mais daquilo que nós pensamos, daquilo que nós sonhamos, daquilo que sequer imaginamos. Não fica focado nesse problema que você está enfrentando. Mas esse problema aqui eu não vejo situação favorável para esse problema. Parece que eu não vou dar conta de resolver. Eu vou dizer uma coisa para você. Foque no tamanho do seu Deus. Mire do tamanho do seu Deus. Davi fez isso. Davi olhou aquele homem de quase 3 metros de altura. Mas Davi não viu um homem de 3 metros de altura. Davi falou para ele: você vem contra mim com escudo, com espada, mas eu vou contra você no nome do Senhor Deus de Israel. Eu vou contra você no nome do Senhor Deus de Israel. Ele viu um coração adorador. Eu acho lindo quando eu reflito nos salmos de Davi. Davi era um homem que adorava a Deus a todo momento. Salmo de número 86, versículo 3, diz assim, que Davi adorava a Deus todos os dias. Nós vivemos uma época em que muitas pessoas se intitulam adoradores. Eu sou um adorador. Por quê? Porque eu canto. Não. Adorador vai além do cântico. Adorador é aquele que vive com o Espírito Santo dentro de si. Aquele Espírito que o comove a buscar a presença de Deus. O adorador, ele levanta de manhã, ele busca a Deus de manhã. Olha o que Davi diz aqui, ó. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque eu te busco todos os dias. Davi buscava Deus todos os dias. Davi buscava Deus o dia todo. Salmo 55, 7. De tarde pela manhã ao meio-dia, clamarei ao Senhor. De madrugada, ele diz, de madrugada te buscarei, ó Senhor. Salmo 63, versículo 1. Prontamente, Salmo 27, versículo 8. Quando tu disseste, busca o meu rosto, imediatamente eu disse, o teu rosto, Senhor, eu buscarei. Ele era um adorador, ele não tinha hora para adorar a Deus. É de manhã, é do meio-dia, é de tarde, é de madrugada. Todos os momentos nós encontramos Davi adorando. E Deus nos chama para sermos verdadeiramente adoradores. Aleluia, louvado seja o Senhor. Deus viu um homem que tinha um coração parecido com o coração do seu filho Jesus. Davi, irmãos, foi um tipo de Jesus. Por quê? Nós encontramos aqui, quando ele estava se preparando para lutar contra aquele gigante, Saul vem tentar colocar suas armaduras nele, a sua vestimenta nele. Ele falou, não, eu não preciso dessas vestimentas. Irmãos, para fazer aquilo que o Espírito Santo quer que a gente faça, a gente não precisa usar as armaduras do homem. Se nós formos com as armaduras mundanas, nós perdemos a batalha. Davi falou, eu não preciso, sabe por quê? Porque um dia eu estava lá no campo, de repente veio um leão, e eu matei o leão com as minhas próprias mãos. Em um outro dia eu estava lá, veio um urso contra as minhas ovelhas, e eu o enfrentei, e o matei com as minhas próprias mãos. E esse gigante não será diferente. Deus viu em Davi um coração segundo o seu filho. Aquele que um dia deveria de vir, morrer pelos nossos pecados, para nos reconciliar novamente com Deus. Aquele que está lá em João capítulo 10, o bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele viu no coração de Davi o coração do Cristo, do Redentor. O que mais que ele viu? Ele viu um coração humilde.
Eu acho lindo isso. Davi foi ungido a rei. Depois, a gente vê toda a perseguição de Saul sobre ele. Em vários momentos, quem conhece a história sabe, em vários momentos Davi teve a oportunidade de matar a Saul. Inclusive, numa certa ocasião, Davi estava ali e Saul entra numa caverna para ter suas necessidades fisiológicas. E Davi vai lá e corta um pedaço do manto dele. E mostra: aqui, rei, eu não estou contra você. Eu não quero te matar. Se eu quisesse te matar, eu te mataria. Eu teria te matado agora. O pedaço do manto na mão dele. Davi teve várias oportunidades. Eu vou reivindicar o que é meu. Que isso? Eu fui ungido a rei. Eu sou ungido de Deus. Mas acontece que em momento nenhum ele quis usurpar aquilo que já era dele pelas suas próprias forças. Ele acreditava que no tempo de Deus, Deus o colocaria lá onde Deus falou que colocaria. Assim somos nós. Deus muitas vezes tem promessas para a nossa vida. E às vezes nós já queremos, como diz o ditado aí fora, passar o carro adiante dos bois. Queremos tomar aquilo que Deus falou que é nosso, pelas nossas próprias mãos. Mas eu quero dizer uma coisa para você: as promessas de Deus não caem por terra. Aquilo que Deus falou, Ele vai cumprir na sua vida. Mas tenha paciência e espere o tempo de Deus. Espere o tempo de Deus. Deus viu um coração temente a Deus. Um coração que poderia purificá-lo. Salmo 51, nós encontramos Davi orando. Orando por quê? Ele já não estava sentindo mais a presença de Deus. Porque é isso que acontece quando nós pecamos, quando nós erramos. Nós perdemos aquela graça. Davi tinha perdido aquela graça. Aquela vontade de estar na presença de Deus sorrindo. Parece que ele se sentia indigno. E ele fala: Senhor, torna a dar a mim um coração puro, um coração reto. Dá para mim de novo a alegria do teu Espírito Santo. Davi acreditava que Deus poderia mudar a sua história. E Ele pode. Não importa o que nós estamos vivendo, não importa a dificuldade que estamos enfrentando, o nosso Deus, Ele é tremendo para restituir. Ele é Deus que muda histórias. A história da nossa vida está na palma das mãos dEle. Nada foge ao seu controle. Aleluia. Concluindo, Davi não era perfeito, não. Mas ele amava o Senhor de todo o coração. Por isso que Deus disse que ele era um homem segundo o seu coração. Ele amava a Deus. Olha o que ele diz aqui no Salmo 27. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua beleza e aprender no seu templo. Salmo 27, versículo 4. Ele amava a presença de Deus. E o que é que Davi fez? Como homem que amava a presença de Deus. Eu acho muito lindo essa parte. Sabe o que Davi fez? Os primeiros atos de Davi, quando ele sobe ali no trono, sabe o que ele faz? Ele busca a arca da aliança para Jerusalém. Ele era um homem que amava a presença de Deus. E vocês sabem que o símbolo da presença de Deus era a arca da aliança. E ela estava em outro lugar. Estava lá na casa de Abinadab. E ele então fala: não, a arca da aliança tem que estar aqui em Jerusalém. Tem que estar aqui. E Davi faz todo um projeto para buscar aquela arca. Mas acontece que aquele projeto não dá certo.
Escute essa. O projeto não dá certo. Às vezes você faz alguns projetos e eles não dão certo. E você fala assim, mas é agora. Não deu certo. E aí? Será que acabou para mim? Acabou para mim. É porque, escute essa. É porque Deus ainda tem algo melhor para fazer na sua vida. É por isso que não deu certo. Ah, será? O que eu fiz? Que não deu certo. É porque Deus tem algo melhor ainda para ser realizado. Quando ali Davi está trazendo a arca, acontece um incidente ali. Ele traz a arca em cima de um carro de bois. E ali, quando estava vindo, os bois tropeçam. E quando a arca vai para cair, Uzá põe a mão na arca. E ele é fulminado, ele morre ali na hora. E agora, todos ficam... Aonde vou colocar agora a arca da aliança? Para onde a arca vai? Acho que ninguém ia querer, né? Sei lá se eu encosto nessa arca. Mas aí a arca vai para a casa de Obed-edom. E fica ali 3 meses. E a Bíblia diz que há uma prosperidade enorme na casa de Obed-edom. Então Davi fala, temos que trazer a arca. E Davi vai consultar a maneira correta de trazer a arca. E ele vê ali como que deveria ser trazida aquela arca. E ele vai trazer a arca agora da aliança de volta para Jerusalém. E Davi falou, vai ser diferente. A cada 6 passos, nós vamos fazer um sacrifício. E tem um negócio. Nós não vamos colocar a arca no tabernáculo de Moisés. O povo ficou, como assim? Não, eu vou fazer diferente. Davi teve uma ideia. Né, pastor? Uma ideia brilhante. E vamos fazer o seguinte, eu vou armar uma tenda. Vou fazer uma tenda. E vou colocar a arca da aliança dentro dessa tenda. Aí o povo ficou assim, mas e agora? Aí, quem sabe pensou assim, agora vai morrer todo mundo mesmo, porque não pode nem olhar na arca. E Davi agora não vai colocar ela lá no repartimento santo do santo, ele vai colocar ela dentro dessa tenda, como é que vai ser? E Davi faz todo o projeto. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos contratar ali os cantores. Ao invés do povo vir para ficar ali de fora do tabernáculo, o povo agora vai ficar na presença de Deus. O povo agora vai ter condições de estar na presença de Deus. O que Deus viu em Davi? Deus viu um homem que amava a presença, mas Deus viu um homem também que queria não só ele na presença, mas que todo Israel, que todo o seu povo estivesse na presença de Deus. Deus amou essa situação. E Davi contrata 4.000 cantores. 4.000. E ali, vem, faz aquela tenda. A cada 6 passos que eles davam, sacrificavam. Irmão, isso é tremendo. É porque o tempo não dá para a gente trabalhar sobre isso. Ele fez um caminho de sangue para a arca da aliança passar. Isso não fala nada com você, não? Isso não fala nada para você, não? Ele fez um caminho de sangue. Isso é profético. Isso é profético. Era o Messias, a arca da aliança, o Messias. Então ele faz aquele caminho de sangue até a arca chegar lá no seu destino. E ali ele coloca a arca lá dentro. E ele contrata ali esses cantores, esses adoradores, para ficarem 24 horas por dia ali na arca. Lá no tabernáculo de Moisés, era tudo silêncio. Só havia barulho do sacrifício, barulho dos animais. Mas agora, ali, o tabernáculo de Davi foi diferente. Davi reuniu ali aqueles cantores e eles ficavam 24 horas, 7 dias por semana, cantando e adorando na frente da arca. E o povo vinha. E ali a palavra do Senhor diz que aqui quando de tardezinha, aquela arca, com o sol ia descendo, a arca fazia uma sombra e o povo ficava à sombra da arca.
Isso é tremendo. Eu sinto meu coração regozijar-se, né, de alegria em ver o que Deus viu naquele homem. Um homem que amava a presença de Deus. Mas um homem que não queria só ele estar na presença. Ele queria que todos estivessem na presença de Deus. Isso é maravilhoso. E eu quero finalizar minhas palavras para vocês nessa noite dizendo o seguinte. Deus hoje olha para nós e fica procurando. O que é que Deus está procurando? Um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, uma criança, segundo o seu coração. Deus olha para nós e Ele olha e procura um homem e uma mulher, adolescente, criança e jovem, segundo o seu coração. Que nesta noite você se levante e fala: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu quero ser segundo o seu coração. E quando Deus olhar para você, Ele vai dizer: pronto, eu achei um homem, eu achei uma mulher, eu achei um jovem, eu achei uma criança, eu achei um adolescente, segundo o meu coração. E sabe o que Deus vai fazer? Deus vai te ungir, como ungiu a Davi. Deus vai ungir você com óleo de acácia. Deus vai ungir você com óleo de mirra. Você vai ser um baluarte na presença de Deus. Nós estamos, irmãos, finalizando o nosso tempo aqui na terra. E Deus procura homens segundo o seu coração para realizar esta obra na última hora da igreja na face da terra. Eu creio que nós somos a última geração. Diante de tudo que nós estamos vendo aí, nós estamos finalizando. Que Deus possa nos levantar como homens e mulheres, segundo o seu coração, para fazer a sua obra nesta última hora da igreja na face da terra. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos.